E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E ontem tava todo mundo esperando um discurso do Powell para abalar o mercado, mas acabou que não foi isso que aconteceu. Mas ainda assim o mercado segue tenso, né? Tanto que depois do discurso a gente teve uma leve subida, mas ainda assim a gente continua vendo uma pressão vendedora por conta de eventos que vão acontecer amanhã. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo no mercado e o que a gente pode esperar de todos esses movimentos aí. Pessoal, primeiro de tudo, né, eu tô cortando para o nosso order book para mostrar que aquele tanto de ordem que a gente estava vendo ontem sumiu, né? A gente tinha compradores e vendedores de curto prazo, inclusive sardinhas. Eu mostrei no order book para vocês que o order book ele estava exatamente desse jeito, olha só, tava uma escadinha bem pequenininha, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a forma com que estava antes. Quando a gente dava um zoom e entrava, a gente via várias ordenzinhas aqui nessa partezinha aqui nesse gráfico de depth. E essas ordens elas sumiram porque tinha pressão compradora e vendedora aí de curto prazo, né? E essas pessoas elas estavam esperando o discurso do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. Só que esse discurso foi em um evento internacional aí com vários presidentes de bancos centrais do mundo inteiro e acabou que ele não deu nenhuma pista sobre o que ele vai fazer com relação ao Federal Reserve, a taxa de juros e coisas do tipo, sem falar que o que realmente pega nesse discurso é a hora das perguntas, né? As perguntas do público que na verdade não tiveram tanto impacto assim. Tanto que se a gente for ver, eu vou mostrar daqui a pouco no gráfico, a gente ontem teve um dia de alta e essa alta começou depois do discurso do Powell. Tá, mas eu queria ressaltar aqui no Tensor Charts que aquela ordem gigante que a gente tinha aqui, caramba, eu sempre erro essa setinha aqui, mas vamos lá. Essa ordem que a gente tinha próximo aos 17.500 dólares, ela foi cancelada, então por conta das instituições, né, o caminho está livre aqui até pelo menos os 17.800, mas a gente já consegue ver que toda essa alta que vem acontecendo aí nos últimos dias ela está perdendo força. Antes, quando uma instituição cancelava a ordem, o preço ele subia. Olha só, a instituição cancelou a ordem, subiu. Aqui novamente, a instituição cancelou a ordem, subiu. Aqui mesma coisa, a instituição cancelou a ordem, subiu. E isso não está mais acontecendo, porque o mercado ele já está bastante esticado, já está meio estressado com tanto de por questão de toda essa alta, né? Quanto mais o preço subir, menos pessoas vão querer comprar e mais pessoas vão querer vender. Então a força vendedora acaba que impacta. Então, tomem cuidado, a gente pode estar vendo aí algumas correções, algumas respiradas no preço nos próximos dias, mas vale falar que a gente ainda não começou isso justamente por conta do S&P, tá? O S&P fechou aqui depois de vários dias e depois da queda da última FONC acima do nível de 382 dessa retração. A tendência, ao meu ver, ainda é de baixa, tá? A gente ainda deve buscar por um topo descendente contra os 4.180 pontos, mas conseguimos romper a região das médias, tá? E fazer fechamentos aqui acima dela, o que ao meu ver é bem legal. Ainda mais fácil essa rejeição feia que a gente deixou aqui no dia 9, na segunda-feira, no dia 9 de janeiro. E olha só, se a gente entrar nos gráficos menores, a gente estava tendo um dia de baixa, sem grande volatilidade, né? A gente teve uma queda muito grande na segunda, que foi aquela rejeição. Aí na terça-feira, às 11 horas que o mercado começou a subir. Olha só, essa aqui é a velhinha das 11 horas da manhã, que é justamente a hora que o Powell começou a falar lá no discurso e que não teve nada demais. Então o pessoal que estava com medo do mercado cair, já estava aí fazendo uma pressão vendedora esperando só ele falar para o mercado cair. Acabou que cancelou as ordens, a pressão vendedora sumiu aí do índice, né? Sumiu aí da bolsa e tudo mais, e o mercado começou a subir. Vale lembrar que amanhã vão sair índices macroeconômicos, que é o índice de preço do consumidor, a gente vai ver os pedidos por seguro-desemprego também, e isso é muito importante que vai com certeza influenciar na decisão do Banco Central. Atualmente o mercado ele está esperando que na próxima FONC do dia 1º de fevereiro tenha um aumento de 25 basis points, 0,25%. E se amanhã esses indicadores não vierem satisfatórios, pode ser que esse sentimento vire e o mercado venha assim a corrigir. Galera, o Bitcoin, a minha visão para ele é uma visão um pouquinho mais macro, tá? Porque ao meu ver ele ainda segue consolidado. A gente teve aquela queda da FTX, onde a gente perdeu os 20 mil dólares, veio direto aqui para os 15. O Bitcoin ele estava lá nos 20.500.
tomou uma paulada e veio aqui para os 15. E até então ele está consolidado nessa região, tá? Por mais que ele chegou aqui próximo aos 18, ele ainda está dentro de uma grande consolidação e a gente vê que essa região aqui, olha só, próximo aos 18 mil dólares mesmo, a gente não conseguiu ter fechamentos acima dela. Então pode-se dizer que é uma região de resistência, uma região de rejeição, até mesmo porque é uma região de fundos prévios também. Olha só, tanto de fundo que tem aqui. Então muita gente que comprou nessa consolidação antiga dos 20 mil dólares, acreditando que seria o fundo, essa galera tá no prejuízo, essa galera tá presa. Então se o preço voltar para essa região, quem comprou aqui obviamente vai fazer uma pressão vendedora para liberar capital. Tá, outra coisa importante de falar é porque, ao meu ver, o Bitcoin, em toda essa consolidação, ele está fazendo uma espécie de bandeira de baixa também. Olha só, a gente chegou a passar aqui o nível de 382, mas já rejeitou. Tá? A gente ainda não conseguiu ter um rompimento confirmado acima do nível de 382, o que mostra assim que no médio prazo a força vendedora continua bem forte, né? Aqui no gráfico semanal, região das médias segurando fortemente, a gente segue numa tendência de baixo, fazendo topos e fundos descendentes, e para reverter essa tendência é muito importante romper os 18k e fazer esse pivô. Só quando isso acontecer a gente vai poder ter uma retomada do Bitcoin e pensar nele aí próximo aos 19, quem sabe 20 mil dólares, mas eu acho muito difícil porque a força vendedora ali está muito grande, né? Olha o VPVR, como é que ele está bem acentuado aqui nessa região. Então muito cuidado com isso, tá? Ao meu ver, o Bitcoin ele segue consolidado e a gente tem suportes, né? Eu já falei de resistências, agora a gente tem suportes. O primeiro suporte é próximo aos 16.300, que é uma região de fundos prévios, perdendo os 16.300 só nessa regiãozinha aqui, próxima aos 15.500, tá? Essa aqui é a região mais forte de suporte, onde os touros vão querer defender e não querem perder de jeito nenhum. Enquanto se mantiver entre essa região aqui dos 16.300 e dos 15.500 e a região aqui dos 18 mil dólares, o Bitcoin ele vai seguir consolidado. A gente só vai ter uma direção se romper e confirmar para cima ou se a gente perder isso daqui para baixo, certo? Bom, visão geral é isso, nosso sentimento está dando uma melhorada, ainda mais porque a gente está vendo as instituições cancelarem ordens esperando que passe, né? Muita gente está shortando. Então, se a instituição ela cancelar a ordem e jogar o mercado para cima, a gente tem muita gente para ser estopada e liquidada. Atualmente, a maior parte do mercado, olha só, 0,83% dos compradores, 0,83 dos compradores, né? 0,83% não. A cada 0,83 comprador a gente tem um vendedor. Então, a maior parte do mercado está apostando na baixa. Então, se o mercado continuar subindo, essa galera vai ser estopada, essa galera vai ser liquidada e vai estar trazendo liquidez para esses movimentos continuarem, tá? E uma coisa que eu comentei no vídeo de ontem e que voltou a acontecer é porque a gente está tendo liquidações e essas liquidações elas estão acontecendo com mais pessoas ainda shortando. Então, os shortadores estão sendo liquidados, mas ainda assim estão tendo mais shortadores entrando aqui, abrindo posições em short, justamente acreditando nessa queda do mercado. Isso quer dizer que se o mercado continuar subindo, muito provavelmente a gente vai ver uma continuação desse movimento de alta, porque tem pessoas dando liquidez para o mercado continuar subindo, ok? Considerações finais, o que eu estou de olho, eu acho que amanhã vai ser um dia bem decisivo para o mercado por conta do CPI que vai sair e também por conta do relatório de seguro-desemprego. Isso vai, eu vou falar em mais detalhes no vídeo de amanhã, mas isso basicamente vai medir a inflação dos Estados Unidos, o quão as coisas estão ficando caras, que atualmente é o maior problema que a economia americana está passando, e também se tem pessoas empregadas ou não. Se tiver muitas pessoas empregadas, obviamente o Banco Central americano pode continuar impondo medidas mais rígidas para manter a inflação. E no cenário macro é basicamente isso, né? Eu aproveitei para fazer parcial aqui com essa subida do Bitcoin, tá? Eu aproveitei para fazer algumas parciais e estou com algumas ordens aqui. Sigo bastante dolarizado. Se o preço romper e fizer esse pivô, não tem problema. Eu pago, igual eu venho falando com vocês, eu pago um pouquinho mais caro para estar entrando nessa confirmação, mas tendo uma segurança de que o preço pode continuar subindo, né? Então, quem comprou em 15, quem comprou em 16, quem comprou em 17.500, vê o Bitcoin lá em 20, 24, 26, 28, 30, cara, é uma beleza, né? Não falando que o Bitcoin vai voltar para lá, mas
a gente vai ter comprado numa região boa. E estando dolarizado, como a tendência é de baixa, a gente está vendo o preço, o Bitcoin cair aí há bastante tempo, eu acredito que a maior probabilidade realmente é queda, né? A gente teve aquele crash da FTX, agora a gente está fazendo a possível bandeira de baixa, e eu acredito que a gente pode ver uma continuação, porque até então, ao meu ver, não tem motivos fundamentalistas o suficiente. Falando de macroeconomia, falando de mercado tradicional, que é o que está impulsionando todas as notícias atualmente, eu não imagino que tem algum motivo assim para o Bitcoin começar a subir e as bolsas do mundo inteiro ainda não. Tem inflação, tem toda essa questão da macroeconomia que realmente está segurando os mercados no mundo inteiro. Tá? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve e deixa aquele like, isso é muito importante, né? Comenta aí o que você acha dessa série de vídeos que eu faço analisando o mercado de forma diária. Me segue lá nas redes sociais, inclusive aqui ó, no Instagram, esse que tá bem aqui, olha só o Instagram aqui. Eu fiz uma enquete perguntando para você sobre o que você sabe do mercado de criptomoedas, né? Desde análise gráfica, análise fundamentalista, análise on-chain, operar notícia, tem uma série de coisas. E é muito importante que você responda esse questionário, porque ele vai me dar um norte sobre a produção de conteúdos que eu estou fazendo aqui no canal e também nas redes sociais. Então é um questionário que vai ajudar você, tá? Então responde ele aqui em cima, aqui de novo, olha só, tá aqui, ó. Vai lá, Cripto, responde esse questionário, por favor. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima quarta-feira, hoje é quarta, né? E tamo junto, galera. Valeu!